Na terceira parte desse curso, apresentarei alguns métodos diagnósticos desenvolvidos para apresentar a disfunção resultante da anquiloglossia em neonatos. E será quando darei um panorama do estado da arte da saúde pública no Brasil quanto ao tema. Desde 1993, vem-se tentando estabelecer uma forma padronizada de avaliação do freio lingual de neonatos. Entretanto, até hoje não existe um instrumento considerado padrão ouro. Os instrumentos mais relevantes desse período são o HATLFF da Hazelbaker, o protocolo de avaliação do frênulo lingual em bebês, o teste da linguinha e o protocolo Bristol, também conhecido como BITAT. O instrumento da Hazelbaker ainda é usado por alguns profissionais, porém, são vários os relatos da dificuldade de uso pela subjetividade das análises, principalmente dos 7 itens funcionais. Inclusive, tão complexo quanto o teste em si é também o sistema de pontuação, uma vez que tem sempre um porém em relação aos itens de aparência. A ferramenta da Srinivasan de 2006, por outro lado, é extremamente simplificada. Não há pontuação, são poucos os relatos publicados de uso e não encontrei tentativa de validação na literatura. O próximo instrumento é o protocolo de avaliação do frênulo lingual em bebês. É um instrumento desenvolvido no Brasil por um grupo de pesquisadoras da área de fonoaudiologia de Bauru durante a tese de mestrado da Roberta Martinelli. A justificativa dos autores para o desenvolvimento de uma nova ferramenta foi a ausência de um teste que avaliasse simultaneamente as características do freio lingual e as funções de sucção e deglutição durante a amamentação. Portanto, ele tem como objetivo avaliar o freio lingual de bebês com 30 dias de vida, uma vez que, para avaliar a sucção, as autoras citam ser necessário aguardar de 15 a 20 dias, tempo médio que a díade mãe-bebê leva para se adaptar à nova experiência. Em 2010, um protótipo foi desenvolvido com 10 bebês com 30 dias de vida. Em 2012, a primeira versão desse instrumento foi publicada, sendo sua versão final publicada em 2013. Em 2014, o instrumento original, que era o protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês, acabou sendo modificado como teste da linguinha, após a lei federal que obriga a utilização da sua forma reduzida, conhecida como triagem, nas maternidades e hospitais do Brasil. Mas como instrumento, para ser aplicado em bebês de 1 mês, passou a ser aplicado em bebês com 48 horas de vida. É isso que a gente vai entender agora. A versão final, publicada em 2013, apresenta esse formato: uma história clínica contendo questões sobre antecedentes familiares e amamentação. Um exame clínico que se divide em avaliação anátomo-funcional e avaliação da sucção, sendo esta parte e esta o diferencial apontado pelos autores. A pontuação é simples. Varia de 0 a 25 pontos, sendo que a partir de 13 ou igual a 13, maior ou igual a 13, se considera interferência do freio nos movimentos da língua, estando então indicada a frenotomia. Eis que, em torno de 1 ano após a publicação da versão final desta ferramenta, que foi criada com muito zelo pela equipe, algo importante acontece. Vamos entender. Ao virar lei, para se tornar aplicável a bebês de até 48 horas de vida, houve uma modificação importante nesse instrumento. Os itens que avaliavam sucção, que eram o diferencial do teste proposto pelos autores até então, foi removido, já que não se poderia aguardar o amadurecimento da díade, e ficou apenas a avaliação anátomo-funcional. E nesse momento, a ferramenta passa a se chamar
teste da linguinha, tendo 2 formatos. O formato reduzido da triagem, para ser aplicada até 48 horas de vida nas maternidades, e o que se passou a chamar de reteste, que na verdade é a versão original da ferramenta, para ser aplicada nos bebês com 30 dias de vida, onde já se avalia a sucção nutritiva e não nutritiva. Afinal, o que se avalia na triagem? Posicionamento dos lábios, tendência de posicionamento da língua durante o choro, forma da ponta da língua, se o freio é ou não visualizado, seja com ou sem manobra, espessura do freio, fixação do freio, tanto na parte superior quanto na parte inferior do freio. E como se dá a pontuação da triagem? Menor ou igual a 5 pontos, resultado negativo. Entre 5 ou 6 pontos, ou quando o freio não é visualizado, os pacientes são encaminhados para reteste em 30 dias. Se a pontuação é maior ou igual a 7, resultado positivo e há indicação de frenotomia. A rapidez com que se deu a promulgação da lei foi celebrada pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, mas suscitou críticas entre outras associações da área de saúde. A Sociedade Brasileira de Pediatria atentou para a baixa prevalência da condição, como também para a falta de evidência sobre a acurácia do teste. Citar baixa prevalência é delicado, já que não sabemos ainda a real prevalência da anomalia. A falta de evidência do teste é real. Se a triagem é desnecessária, dependerá da evidência científica da eficácia do tratamento. Se é onerosa, também depende. O teste precisa ser válido e confiável. Deve haver evidência científica que suporte o tratamento, além de um programa de triagem que dê apoio ao paciente, tanto para o tratamento nos resultados positivos, quanto acompanhamento após o diagnóstico. Enquanto eu me organizava para colher dados para verificar a acurácia do teste, um editorial é publicado representando aqui a odontologia. Consolar, em 2014, escreveu que nas mídias não se tem mencionado a participação das sociedades odontológicas, apesar do diagnóstico, prevenção e tratamentos cirúrgicos serem da área de atuação do cirurgião dentista. E os trabalhos de campo começaram. Durante um mês, bebês nascidos em uma maternidade pública do Rio de Janeiro foram avaliados e triados para anquiloglossia com o teste da linguinha por 2 odontopediatras e uma fonoaudióloga. Um dos aspectos que se tentou conhecer foi a real frequência da anquiloglossia. Diferentes trabalhos mostram frequências que variam de 1 a 16%. Entretanto, se nós observarmos, cada um usou um critério diferente para diagnóstico. Apesar da nomenclatura ser parecida, cada um definiu um critério diferente para a aparência do freio. Inclusive aqui, onde se observam 2 trabalhos que utilizaram o teste da linguinha como ferramenta, neste trabalho foi utilizado o teste da linguinha no formato de reteste, no formato original. Foi utilizado a anatomia e também a avaliação da sucção. Já nesse outro trabalho, feito pela nossa equipe, somente o critério de anatomia foi considerado, uma vez que foi utilizado apenas o instrumento reduzido na triagem neonatal. Entre as análises realizadas no nosso trabalho, foi observado que o valor do coeficiente alfa de Cronbach encontrava-se muito abaixo do esperado. Onde se esperava 0,9, encontramos 0,28, o que aponta baixa consistência interna. Esse trabalho recebeu um prêmio importante no momento de crise da UERJ, em 2016, na Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, SBPQO, e serviu de base para a Associação Brasileira de Odontopediatria se posicionar contrariamente à lei que obriga a aplicação do teste da linguinha nas maternidades.
Em 2015, o Instituto de Saúde do Estado de São Paulo publicou um parecer técnico científico a respeito do diagnóstico e tratamento de anquilossia infantil e concluiu que o teste da linguinha na triagem neonatal deve ser mais investigado e que a avaliação deve ser feita apenas para casos graves, devendo ser usado o instrumento BITAT. O BITAT, ou protocolo Bristol, segundo os autores, foi desenvolvido baseado na experiência clínica e também na ferramenta da Hazel-Becker. Surgiu em 2015, 2 anos após o protocolo de avaliação do freno da língua em bebês e 1 ano após o teste da linguinha. Os pacientes tinham de 0 a 79 dias, com uma mediana de 10 dias e uma média de 17 dias de vida. O BITAT apresentou forte correlação com o instrumento da Hazel-Becker. Ele apresenta 4 itens: aparência da ponta da língua, que pode ser dividida em formato de coração, ligeira fenda ou arredondada, fixação do freio na parte inferior, que seria inserido no topo do rebordo alveolar, inserido na face lingual do rebordo alveolar ou inserido no assoalho da boca. Elevação da língua com a boca bem aberta, de preferência durante o choro. Poderia ser observado uma elevação lingual mínima, bordos na linha média e toda a língua se eleva na linha média, não só apenas os bordos. E a protrusão da língua poderia ser a ponta se mantendo aquém do rebordo alveolar, a ponta alcançando o rebordo alveolar ou a ponta alcançando o lábio inferior. A pontuação pode ser de 0 a 8 e é considerada severa ou grave redução lingual quando o total de pontos está entre 0 e 3. O Ministério da Saúde libera nota técnica em 2016 com o objetivo de orientar os profissionais da área de saúde do Brasil no diagnóstico precoce de anquilossia em neonatos e no acompanhamento pelo Sistema de Saúde do Brasil, após diagnóstico. As recomendações do Ministério da Saúde incluem: sugere-se a utilização do protocolo Bristol e sugere-se que a triagem por meio do teste da linguinha seja realizada antes da alta hospitalar. No mesmo documento, o Ministério da Saúde cita 2 instrumentos para a triagem. Fica difícil entender. E é assim que nos encontramos hoje. Por um lado, a lei federal obriga a triagem pelo teste da linguinha e o Ministério da Saúde indica o BITAT para triagem. E para piorar um pouquinho, ou confundir um pouco mais, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, após essa nota técnica do Ministério da Saúde, o Departamento de Motricidade Oral da Sociedade Brasileira de Fono endossou o rastreamento pelo teste da linguinha como único método válido e confiável para diagnosticar anquilossia em bebês e condena o uso do BITAT nas maternidades brasileiras. Depois dessa, é melhor passar para a parte 4 desse curso.